Hoje em nosso canal você vai ouvir mais uma história assustadora, mais uma história arrepiante contada por quem a presenciou. Certa vez, na cidade de Alvorada, no Tocantins, durante uma noite muito quente, aproximadamente 35 graus de temperatura durante o dia todo, e a noite também não estava diferente. Na mesma noite, um morador de uma região afastada do centro da cidade saiu fora da casa onde ele morava e sentou-se numa cadeira de balanço que havia num corredor coberto diante do imóvel. O nome daquele homem era Adalício, católico, gostava de fazer suas rezas, mas dificilmente saía para assistir uma missa na igreja. Ele era casado e tinha 3 filhos, 2 rapazes acima de 20 anos e uma menina com 12 naquele tempo. Durante algumas horas que o Adalício ficou sentado naquela cadeira, ele ligou um rádio de pilhas para ouvir um programa sertanejo de muito sucesso nos anos 70. E no final do programa, enquanto o apresentador fazia a despedida, sempre às 11 horas da noite, Adalício estava se preparando para levantar-se e voltaria para o interior da casa. No momento que aquele homem abaixou os pés para calçar suas sandálias, estando ele ainda segurando seu rádio, apareceu ao longe um vulto de um cavaleiro chegando perto da porteira na entrada do sítio. A lua estava bem clara naquela noite, mas Adalício conseguia ver somente um vulto escuro de um homem que estava se aproximando e vinha em sua direção, montado num cavalo. Curioso para saber quem estaria chegando naquela hora, o morador levantou-se da cadeira de balanço e ficou parado e em pé, encostado numa coluna de madeira, perto da escada que dava acesso à casa. Mais ou menos a uns 5 minutos depois, o vulto do cavaleiro aproximava-se do terreiro daquele imóvel. Havia cachorros deitados na área da casa, mas nenhum percebeu aquela aproximação. Adalício ficou arrepiado ao notar que seus cães dormiam tranquilos, enquanto o estranho ficava cada vez mais perto da casa. E pensava ele, alguma coisa está errada. Adalício morava aproximadamente há uns 10 anos naquele lugar, mas não foi ele quem construiu aquela casa. Quando a família chegou naquela região, ouviam muitos comentários a respeito de um homem desconhecido que surgia montado num cavalo e, junto com outros 2 cavaleiros, invadia casas no sítio e saqueava dinheiro, alimento e animais. Muitas vezes, eles sacrificavam pequenos animais como porcos, cabritos e bezerros e levavam somente a parte que interessava a eles. O resto deixavam abandonado dentro da cocheira ou espalhados ao redor da casa. Aquilo causava um mau cheiro, atraindo cães e urubus para o local. Falavam também que alguns moradores, cansados de serem saqueados por aquele homem, decidiram segui-lo até um lugar muito longe, no meio da mata, e encontraram uma cabana, onde era usada para esconderijo, e ali era feita a divisão dos produtos roubados. Enquanto olhavam para a cabana, pensativos sobre quem poderiam encontrar lá dentro, um homem muito velho abriu a porta e disse: "Foi bom vocês terem vindo. Eu não aguentava mais viver nesse lugar. E agora vocês poderão me ajudar a sair daqui." E depois convidou os homens para entrarem na cabana. E junto deles estava um garoto que não quis entrar naquele lugar e ficou parado perto da porta, ao lado de fora. Lá dentro, aquele homem sujo abriu uma garrafa de vinho e ofereceu aos homens recém-chegados, pois percebeu que eles estavam com sede. Lá de fora, o garoto notou que aquele homem sujo não se serviu com a bebida que ele ofereceu aos recém-chegados. Ele ficou apenas observando aqueles homens beberem.
Em poucos minutos, um dos homens começou a vomitar, e os outros, sem saber o que estava acontecendo, tentaram ajudá-lo. Logo, outro homem começou a passar mal e começou a gritar, dizendo que o velho serviu veneno a eles. Mas já era tarde demais para arrepender-se de terem bebido aquele vinho. Em poucos minutos, aqueles 4 homens que entraram na cabana caíram ao chão. O garoto que estava lá fora arregalou os olhos diante daquela cena horrível e saiu correndo sem rumo pelo meio da mata. Dizem que ele ficou perdido durante muitos dias antes de conseguir encontrar o caminho de volta para a casa dele. Ninguém acreditava na história que foi narrada pelo rapaz, até que depois de mais alguns dias, notaram que os 4 homens não haviam retornado. Então, uma equipe de busca foi formada e antes de saírem, foram chamar o garoto para ir com eles, mostrando o caminho que os levassem até a cabana. Mas aquele jovem não conseguiu lembrar-se do caminho que percorreu com os outros, e por isso, aquela equipe de busca não conseguiu encontrar o local onde supostamente estariam seus amigos, que nunca mais apareceram. Alguns meses depois daquele acontecimento, as pessoas começaram a perceber um comportamento estranho naquele rapaz que tinha ido até a cabana. Ele falava coisas que ninguém entendia, babava e durante a noite perambulava sem roupas entre os animais do campo. Infelizmente, e sem explicação, o jovem rapaz foi acometido por um espírito maligno que o levou à loucura. Então a família dele o encaminhou a um manicômio, onde ficou internado. Num certo tempo depois, a polícia foi procurada por alguns moradores e foi iniciada uma investigação na região. Com a presença da polícia naquela zona rural, o temido velho da cabana e seus amigos, que praticavam furtos na redondeza, nunca mais foram vistos. Depois de muitos anos de sofrimento, medos e perdas, os habitantes daquele lugar voltariam a viver uma vida tranquila novamente. Mas algumas famílias nunca conseguiram esquecer o terror que foi vivido por elas. Muitos anos mais tarde, um morador naquela mesma região estava sentindo medo enquanto olhava para a direção da entrada da sua propriedade e via, auxiliado com o clarão da lua, um vulto de um cavaleiro aproximando-se do lugar onde ele estava parado. Dentro da casa, a esposa do Adalício acordou incomodada com um forte odor de carniça que invadiu seu quarto. Querendo ela descobrir de onde vinha aquele cheiro, levantou-se, acendeu uma vela e foi olhar embaixo da cama. Ela pensou que algum cachorro poderia ter entrado ali, trazendo o resto de um animal que foi caçado por ele, e escondido embaixo daquela cama, devorava sua presa. Ou poderia ser também a presença de algum rato morto dentro do quarto. Com a vela acesa, a mulher viu que não havia nada embaixo da cama e o quarto estava limpo. Mas então, de onde estaria vindo aquele cheiro horrível? A mulher saiu do quarto e caminhou até a sala, e de lá, ela avistou o Adalício em pé, lá fora. Será que ele sentiu também o mau cheiro e está tentando descobrir de onde está vindo? Pensou a mulher. Ela caminhou para perto do marido e o encontrou duro como estátua. E no chão estava o rádio, que possivelmente foi solto pelo Adalício. E com o choque no chão, o compartimento das pilhas abriu, fazendo-as saltarem para fora. A mulher largou a vela que estava em sua mão e em seguida tocava e chamava o esposo para despertá-lo daquele transe. Ao despertar, o homem entrou na casa junto com a esposa e enquanto iam se deitar, ele falou a ela o que tinha visto lá fora. Disse que um homem muito feio que montava num cavalo chegou perto dele e falava que veio buscar o seu chapéu. E disse também que no mesmo instante em que o vulto levantou um chicote para bater nele, a esposa o despertou e o vulto desapareceu.
Na manhã seguinte, enquanto tomavam café, antes de saírem para o trabalho, o filho mais velho do Adalício entrou na cozinha trazendo um chapéu de couro, um pouco descorado, mas em perfeito estado, e estava pendurado em seu pescoço, voltado para a sua costa. A mãe, quando viu o filho com aquele chapéu, brincou com ele, dizendo: "Credo, Adigésio, que chapéu feio é esse? Parece de um espantalho." Todos riram, enquanto Adigésio parecia nem se importar com a brincadeira. E antes de sair, ele disse que encontrou o chapéu pendurado num prego, na parede de uma cabana no meio do mato, bem longe dali, enquanto procurava umas vacas que tinha fugido do sítio. E vendo ele que a cabana estava desabitada, provavelmente o chapéu ficou abandonado naquele lugar, e disse também que iria usá-lo para ir até a cidade no final da tarde. Devido às brincadeiras, nem Adalício, nem a esposa dele lembraram do vulto que chegou na noite anterior, dizendo que veio buscar um chapéu. Aquele dia transcorreu perfeitamente bem, e pouco antes do anoitecer, Adegésio selou seu cavalo e foi até a cidade. Pouco tempo depois, a mãe do rapaz lembrou-se da história que o seu esposo, o Adalício, lhe contou durante a noite passada. Então ela foi falar com o marido, dizendo que ficou preocupada com o filho, que estava usando um chapéu que podia ser daquele vulto que apareceu na porta da casa. Adalício ouviu e ficou em silêncio. Naquele momento, ele também ficou preocupado, pensando que aquele chapéu que o filho deles estava usando podia mesmo ser daquele homem assustador que ele viu montado num cavalo, e lembrou-se das palavras do fantasma dizendo que veio para buscar o chapéu. Adalício esforçou-se para não demonstrar preocupação e desconversava para tentar acalmar a mulher, que já estava falando em ir procurar o filho na cidade. Se Adigésio soubesse o que o aguardava no caminho de volta, com certeza ele ficaria na cidade até o amanhecer. Já era tarde da noite quando ele decidiu ir embora, e montado em seu cavalo, seguia calmamente por uma estrada empoeirada. Num determinado ponto do caminho, o cavalo começou a ficar um pouco impaciente e agitava-se como não querendo seguir por aquele lugar. A lua que iluminava a estrada permitiu que Adigésio enxergasse, a pouco mais de 100 metros diante dele, o vulto de um homem chegando montado num cavalo. E ele pensou que poderia ser alguém que estava voltando para a cidade. Infelizmente, ele estava enganado e descobriu isso no momento que não podia mais fugir. O cavalo que Adigésio montava parou a caminhada e batia as patas no chão, levantando poeira de onde eles estavam. No instante que o outro cavalo chegou trazendo o sinistro cavaleiro que usava roupas escuras e fedia. Aquele vulto parado diante de Adigésio começou a falar que ele queria o chapéu. Mas o rapaz respondeu que o chapéu era dele e não o daria a ninguém. Ele mal terminou de responder e o vulto levantou a mão e chicoteou forte o cavalo de Adigésio. O cavalo empinou e derrubou o rapaz. Em seguida saiu em disparada pela estrada. Com o rapaz ainda caído, o vulto do homem avançou sobre ele e gritava, pedindo o chapéu. O cavalo fantasma pisoteava o rapaz, que também era atingido pelo chicote do outro homem. Apavorado, Adigésio pegou o chapéu e o lançou no ar. E antes dele cair, o vulto saltou por cima do rapaz e o pegou. Depois de colocar o chapéu na cabeça, o vulto sinistro e seu cavalo desapareceram na direção da mata. Ah!